Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele já, Jesus Antônio, Jesus já estava muito conhecido. Tanto é que só de ver ele no mar, todo mundo foi ao encontro dele. Então, irmãos juntos, Jesus está muito conhecido. Jesus já, as multidões seguem ele. Só que João Batista morre, como eu falei. Jesus então quer ir para o deserto para poder ficar de luto. No que ele está indo, meu irmão, as pessoas viram que ele estava indo e foi junto. A maioria chegou até na frente. E quando Jesus chegou no deserto para ficar de luto, para ficar sós com os discípulos, para ter um tempo para ele, a Bíblia fala que tinha uma grande multidão lá. E irmã, a Bíblia fala então que Jesus se compadeceu daquela multidão. Ele até esqueceu o luto dele, se compadeceu daquela multidão, curou os doentes, libertou os oprimidos, pregou o Evangelho. Aí depois os discípulos falaram assim: Senhor, não tem como voltar para casa, já é a noite, a gente está muito longe da cidade mais próxima, aqui não tem lugar nenhum para a gente comprar comida. Então, resumindo, Jesus faz ali a multiplicação dos 5 pães, dos 2 peixes. Até preguei aqui sobre a multiplicação. E Jesus começou a conversar com as pessoas, pastor. Ele era educado e despedir. E ele virou para os discípulos e falou assim: olha, eu agora vou para tal região. Então vocês vão na frente, vai para tal lugar, é para lá que eu vou. Mas e o Senhor, Jesus? E o Senhor? Eu não vou agora não. Aleluia, maravilha. Eu vou depois. Oh, glória. Eu vou depois. A luz está dando um trabalhinho aí. Está ruim para os irmãos prestar atenção. Fica atrapalha mesmo. Mas Jesus falou assim: vocês vão na frente e eu vou depois. Aí na 4ª vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles. Alguém sabe qual que é a 4ª vigília? Alguém sabe? A noite lá começa às 18 horas. De 18 a 21. Fala assim: 18 a 21. 18 a 21. Primeira vigília. 21, meia-noite. Segunda. Meia-noite a 3. 3 a 6. Então, entre 3 horas da manhã às 6, Jesus chegou. Foi depois de 3 horas e antes de 6. Em algum momento, Jesus chegou. Só que quando Jesus chegou, o que estava acontecendo? Uma grande tempestade. Fala, grande tempestade. Jesus despediu a multidão, foi para o monte orar, e os discípulos foram para o meio do mar. No meio do mar, veio uma grande tempestade, e mais ou menos 3 horas da manhã, Jesus decide ir ao encontro dos seus discípulos. Quando Jesus está chegando, antes de Jesus chegar, a tempestade chegou primeiro. É Deus. Aqui a gente já vai pegando o mistério. Antes, Jesus falou assim: eu vou ir na 4ª vigília. Antes de Jesus ir, a tempestade veio, pastor. A tempestade chegou na frente. E a tempestade, Josi, trouxe com ela ondas, trouxe com ela ventos. A tempestade trouxe com ela muitas coisas ruins, porque um abismo chama outro abismo. Então, irmã Êxodo, teve ventos. É bem provável que teve trovão, relâmpago, talvez raio. Só um exemplo, né? A gente não pode afirmar. Mas tempestade não é uma chuva comum, né? Tempestade é tempestade. É um negócio pesado. E a Bíblia fala dos discípulos, todos eles. Fala comigo, todos eles. Todos eles Ficaram com medo. com medo. Se todos ficaram com medo, Pedro estava o quê? Com medo. Pastor, se todos ficaram com medo, Pedro estava com
não só medo, eles ficaram angustiados. E eles pensavam que ia morrer. Então não era uma tempestade comum, porque ali tinha um pescador experiente. É bem provável, pastor, que era uma tempestade que eles nunca viram igual. Porque se fosse uma tempestade comum, Pedro ia falar assim: gente, eu estou aqui desde criança. Isso aqui eu já cansei de ver, é normal. Você já viu quando você passa por um problema que você está acostumado a passar, que você fala assim: não, isso aqui daqui a pouco resolve. É igual uma gripe, o pastor deu um exemplo perfeito. É igual uma gripe, você fica gripado, você fica mal. Mas você fala assim: não, tem uns 2, 3 dias eu estou bom. Só tomar um chá, fazer uma laranja, um caldo de laranja com mel. Os antigos faziam, né? Hoje em dia o pessoal não sabe, sabe, né? Mas você faz ali um chá, espreme a laranja, põe mel, o negócio fica bom e cura mesmo. Deus que cura, né, através do chá. É o Senhor que cura, na verdade. Mas vamos lá. Veio a tempestade, fora do comum, sobrenatural. Todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou angustiado, todo mundo ficou preocupado. E eles falaram: a gente vai morrer. Talvez até despedir um do outro foi um prazer, foi uma alegria, mas nosso ministério acaba aqui. Aí Jesus, nesse contexto, aparece. Nesse contexto ele aparece, andando sobre as águas. No Reinaldo ele aparece andando sobre as águas. Mas não é a água de uma piscina, não. Porque se Jesus estivesse andando sobre a água de uma piscina, já seria um milagre. Porque até hoje ninguém andou na água de uma piscina, né? Se fosse na água de um mar tranquilo, Josi, já seria um milagre. Porque ninguém anda sobre as águas. Mas não é apenas andar sobre as águas. Jesus estava andando sobre as ondas, sobre as tempestades. Jesus não andou, pastor, sobre águas tranquilas. Jesus andou em cima da onda. Jesus andou debaixo do vento. Estava caindo trovão, estava caindo raio. Tinha vento pra caramba. E Jesus está andando em cima do problema. Já tem uma revelação aqui, irmã Lena. Às vezes aquilo que eu chamo de problema, para Jesus é tapete. É Deus! Aquilo que eu chamo de tempestade, para Jesus é um corredor. É meu Deus! Não é sobre fé que eu quero pregar. Aí o que eles falaram? É um. Fala, é um. Fantasma. Eu e você ia falar a mesma coisa. Isso aí correto. Olha, talvez a gente ia ver o fantasma aqui, ia pular cá. Ia correr o risco de morrer afogado. Não tem um ser humano na face da terra que ia pensar diferente. Imagina, você está vendo uma onda grande, a onda está entrando dentro do seu barco está quase afundando, está tudo dando errado, e por cima da onda, no meio de vento, de tudo que é ruim, você vê alguém andando, você fala assim: pelo amor de Deus. Hora de madrugada. E era de madrugada ainda. Já ouviu aquele ditado? Tudo que está ruim pode piorar? Aconteceu com os discípulos, estava ruim, piorou, ao menos no primeiro momento aqui, né? Depois eles viram que não era pior, não, era um milagre. Irmãos, tem 3 problemas aqui. Lembra, tem 3 problemas aí. Primeiro é a tempestade. A tempestade é um problema. Por que a tempestade é um problema? Ela traz coisas consigo. Vento. Vamos supor que tinha raio? Vamos supor que tinha trovão? Muita água. A tempestade, irmão Reinaldo, traz consigo o naufrágio. A chance iminente de morrer, porque se a tempestade não acalma ali, ia ter morte. Então o primeiro problema é a tempestade. Mas aí tem um segundo problema. Só que antes de eu falar desse segundo problema, eu preciso que você remita comigo e fale assim: a tempestade é um problema externo. Gravou? A tempestade é um problema externo. É ou não é um problema externo? Pedro não provocou aquela tempestade. Mandou Nicolau, João não provocou aquela tempestade. É um problema externo. Mas o que o problema externo faz? Ele cria um problema
o perigo. Porque a tempestade, enquanto o problema externo, pastor, dá para administrar. Mas quando a tempestade aqui de fora vira a tempestade aqui de dentro, o negócio aperta. O vento era só vento, mas agora virou ansiedade. O vento era só vento, José, era só tempestade, mas agora virou angústia, virou medo da morte. O problema, irmão Reinaldo, externo virou um problema interno. E o segundo problema é o estado emocional dos discípulos, porque agora eles estão ansiosos. Pastor, imagina o começo da jornada deles, quando Jesus falou, vai que eu vou depois, estava tudo tranquilo. Eu imagino um comentando com o outro, você viu Jesus pulou o céu? Você viu, Pedro, o pão que ele multiplicou? Você viu, Tomé? Você que é meio incrédulo, você viu o peixe? Você viu? Que loucura, que morte. Aí daqui a pouco a tempestade veio e acabou com a viagem. E a tempestade virou um problema emocional interno. Mas aí tem um terceiro problema, porque tudo que está ruim, irmão, piora. Às vezes, né? Às vezes tudo que está ruim piora. Se não bastasse o problema interno, externo e interno, né? A tempestade e o emocional, aparece um fantasma na história. Não basta estar ansioso, não basta estar angustiado, não basta estar com medo de morrer, não basta o trovão, o vento, não basta isso não, irmão. Ainda vem, entre aspas, um fantasma. Aí, o funil estreitou mesmo. Então a gente tem 3 problemas no texto. E nós entendemos aqui o texto e vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Depois a gente ora. 3 problemas: fantasma, o último, né? Problema emocional e tempestade. Repita para gravar, vamos lá. A tempestade. A tempestade. O emocional. O emocional. E. Fala aí. O fantasma. O fantasma. Estou fazendo assim que eu estou querendo lembrar também. Por isso que eu anotei ali para eu perder. Irmãos, vocês já entenderam a história, o contexto, já entenderam tudo. Agora nós vamos tirar algumas lições. Para quem quer pregar, tem o sonho de pregar, quem quer pregar? Eu falei isso e vou repetir. Pregar, gente, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Primeiro você lê, a gente não leu? Sim. Depois você explica, eu não expliquei? Agora a gente aplica. Quem quer aplicar é tirar algumas lições. E depois, a gente ora, não tem mais o que fazer, não. Aleluia. Então vamos tirar aqui algumas lições. A terceira parte vai finalizar. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, quando isso aconteceu, Jesus estava famoso, sim ou não? Sim. Sim. Já estava mais ou menos caminhando para o fim do ministério. A gente já está no capítulo 14. Aleluia. Ô, glória a Deus. Jesus já está andando com os 12. As multidões já conhecem Jesus. Ele já está sendo perseguido pelos sacerdotes. Já aconteceu muita coisa. Aleluia. A água já virou vinho. Por aí vai, já aconteceu muita coisa. Jesus estava tão famoso que quando o pessoal viu que ele estava indo para o deserto, quando ele chegou lá tinha mais de 5.000 pessoas. Ele estava famoso. Quem que vai atrás mais de 5.000 pessoas que não está famoso? Jesus, mãe, ele já estava caminhando para o fim do ministério. Ele já tinha curado muita gente. Ele já tinha libertado muita gente. Ele já tinha feito muito milagre. E os discípulos já mais ou menos sabiam quem era Jesus, pelo que viram, pela experiência. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, olha para cá. Por que, a pergunta, por que os discípulos não raciocinaram? Não veio a tempestade? Não veio o vento? Por que eles não pensaram assim? Não, peraí. Jesus falou que ia vir. Ele não mente, então ele vai chegar. Peraí. Hoje, nem foi mês passado não, hoje, Jesus multiplicou pães e peixes. Hoje, Jesus
curou todos os doentes. Não, mas peraí, já tem mais de 1 ano que eu estou andando com Jesus. Aleluia! Ele nunca desamparou a gente. Eita maravilha, Senhor! Então essa tempestade, ou ele vai acalmar da onde ele estiver, ou ele vai fazer algo, mas a gente não vai morrer. Porque ele entregou para a gente o ministério. Aleluia! Ele falou para a gente que não vai abandonar a gente, que ele estaria conosco. Aleluia! Mas não. Né, Darcy? Por que eles vão pensar assim? Nós não iremos morrer. Por que eles vão pensar assim, irmã Lena? Mas peraí, Jesus hoje curou cego, hoje libertou e oprimido. A gente não vai morrer aqui não, por quê? Foi Jesus que mandou a gente estar debaixo da obediência. Glória a Deus! Não, mas peraí, a gente está debaixo da direção de Jesus morrer. Por quê, irmã? Porque eles não chegaram a essa conclusão. Sabe qual é a resposta? Porque eles eram humanos. É Deus. Você pode ter experiência com Deus, você pode conhecer a Bíblia, você pode ser cheio do Espírito Santo, que quando vem a tempestade, com ela vem os problemas emocionais. Só se você for um robô, só se você for um robô, para você não ficar angustiado, para você não ficar ansioso, para você não ficar preocupado. Eu duvido, exceto as crianças, e hoje até crianças estão ansiosas, eu duvido que tem alguém no nosso meio aqui que no meio da tempestade não fica ansioso. Eu duvido. Eu duvido que tem alguém aqui que no meio da luta não chora, não fica triste, não fica preocupado. A gente até crê. Aleluia! A gente até tem fé. Mas o emocional fica abalado. Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos tinham experiência com Jesus, e teve experiência naquele dia, mas na hora que o negócio apertou, sabe o que falou mais alto? O emocional. Porque o ser humano é 30% de razão e 70% de emoção. Então eu e você, nós estamos sujeitos, por causa da tempestade, ficar depressivo. Eu e você, nós estamos sujeitos a ficar ansiosos. Eu e você, nós estamos sujeitos a ter que tomar remédio para dormir. Eu e você, nós estamos sujeitos a ter que procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque aqui não tem robô, aqui não tem semideus, aqui tem seres humanos. É Deus. Glória a Deus. Pastor Rodinei, por que você não raciocinou? Não, a gente está na obediência, não sei o que, vocês não, gente. Que pai que vê um filho perdido lá, que fica, não, eu sei que Jesus vai salvar? Não, porque Jesus falou, crê no Senhor Jesus será salvo em tua casa, meu filho vai vir. O pai até sabe disso, ele chora, ele fica angustiado. Quando a gente fica desempregado, a gente até sabe que Deus vai abrir a porta, mas a ansiedade vem. Senhor Jesus, o desemprego esqueceu de avisar as contas. Ele não tem tempo parado. Deus eterno, maravilha. Mas aí, pastor, Oh, glória a Jesus. o estado emocional, vamos continuar aqui, gente? Porque não é possível que eu vou passar, que eu tenho que terminar às 10:09, né? O estado emocional, ele vai gerar um problema. O estado emocional, presta atenção, abalado, desequilibrado, a tempestade de fora cria um problema aqui dentro. Esse problema a gente pode chamar de depressão, de ansiedade, de angústia, de medo, de confusão e por aí vai. De síndrome de pânico, TDAH, né? E tantas outras coisas. Problemas emocionais. Qual que é o problema, rei, de um problema emocional? Um problema emocional me faz ter a percepção errada. Por quê? Pastor, não tinha tempestade? Quem chegou lá foi Jesus. Quem chegou lá foi Jesus. Eles pensaram que era Fantasma. Por quê? O estado emocional estava tão abalado que eles tiveram a percepção errada. Irmãos, tinha duas opções. Ou era Jesus, ou era um demônio. Se fosse um demônio, eles iriam repreender. Se fosse Jesus, glória a Deus. Irmão Reinaldo, poderiam ser duas pessoas. Ou Jesus, ou o demônio. Fantasma não existe. Por que eles pensaram que era um fantasma? O estado emocional estava tão abalado que eles tiveram a percepção errada. É por isso que a gente tem que ter cuidado
cuidado com a ansiedade. Porque por causa da ansiedade, a gente tem percepção errada. Uma vez que a gente tem percepção errada, a gente toma a decisão errada. A gente tem a atitude errada. A gente tem que tomar cuidado com o medo. Porque o medo me faz ter percepção erradas. Uma percepção errada me faz ter uma atitude errada. Você tem que cuidar do seu emocional, porque um estado emocional abalado te faz ter uma visão errada do mundo, uma visão errada do mundo, avacalha com a sua vida. Você vai ter decisões erradas, atitudes erradas, um comportamento errado. Você precisa que o seu emocional esteja equilibrado. Mas a pergunta é, como o meu emocional vai ficar equilibrado se eu estou no meio de uma tempestade? É Deus! Mas só eu posso pregar, você não sabe o que eu estou passando. Isso, Joaquim, Jesus entendeu? Eu vi o senhor falando aleluia, ele deu aleluia do jeito dele. Mas olha pra cá. Isso. Varão da bateria. Pastor, o que equilibra o meu emocional, pastor? Repita comigo, faz a pergunta. O que equilibra o meu emocional? Sabe qual é a resposta? Você sabe? Preguei pra você lá em casa comigo. A fé. O que equilibra o emocional do ser humano? Só tem uma coisa. Fé. Não é remédio que o psicólogo não dá, pastor. Não existe para nada. Eu posso ir no psicólogo, é certo ir. Mas o que resolve não é o remédio. O que resolve, varão, não é a terapia. Eu posso ir, e é bom que eu vá. Mas o que resolve, não é. Sabe o que resolve o problema emocional do ser humano? Só tem uma coisa. À luz da Bíblia, a fé. A fé é o que equilibra a vida emocional. A fé é o que realmente controla a ansiedade. A fé é o que realmente sara a depressão. É a fé. Sabe por que eu te provo isso? Pedro estava com medo, sim ou não? Sim. Pedro estava ansioso? Sim. Pedro estava preocupado? Sim. Achou que ia morrer? Sim. Agora o mesmo Pedro, irmão Josi, o mesmo Pedro, o mesmo, está descendo do barco. É Deus! Mas como que pode? Ele estava ansioso. Ele estava preocupado. Ele estava com medo de morrer. O mesmo Pedro, pastor, agora está andando sobre as águas. Glória. É o Pedro que está com medo de morrer, que está angustiado, que está ansioso. O mesmo Pedro que estava com muito medo, agora está com coragem. Como que pode? O que aconteceu com Pedro? O que mudou? O que equilibrou? A fé. A fé! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aí você tem que fazer uma pergunta, Reinaldo. Jesus amado. Porque uma coisa me faz perguntar a outra, mas como que nasce a fé? Se a fé mudou a atitude de Pedro, se a fé mudou o comportamento de Pedro, se a fé mudou a história de Pedro, equilibrou a emoção dele, como que nasce a fé? Lembra que eles falaram assim, eu vou dar. Aí Jesus falou assim, calma, sou eu, não temas. Aí Pedro virou e falou assim, se é o Senhor, mande que eu vá. Aí Jesus liberou uma palavra, venha, sou eu. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Oh, glorioso! É Espírito Santo! Aleluia! Aleluia. Replante o repadagaçá. Aleluia. Oh, glória! Deus está aqui, você pode falar glória a Deus. Aleluia! Deus, chora repadagaçá. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus virou e falou assim, venha! Glória, tem que liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus de poder. Eu estou por cima dessa tempestade. E digo, venha!
Aleluia! Glória. Vamos continuar. Aleluia, Jesus. Como que nasce a fé? Aleluia. Como que nasce a fé, irmã Lena? A fé é o que cura de fato a depressão. A fé é o que controla a ansiedade. A fé é o que tira o medo e põe coragem. A fé é o que tira a angústia e põe a felicidade. A fé é o que fez com que Pedro, cheio de medo, agora ficasse cheio de coragem. É a fé. Oh, maravilha, Senhor. Mas como que nasce fé, pastor Rodinei? Segundo a Bíblia, de uma forma. Quantas formas? Uma. Fala uma. Jesus falou, sou eu, venha. E Pedro ouviu. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Ele liberou o quê? Uma? E Pedro ouviu. Aí a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir. É Deus! Quer saber como que nasce fé? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra. Jesus liberou a palavra e Pedro está ouvindo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Jesus liberou uma palavra e Pedro está ouvindo. Aí o que nasceu no coração dele? A fé. Irmão Deus, é por isso que é bom vir no culto. É por isso que a gente tem que lutar para vir à igreja, mesmo igual hoje eu cheguei atrasado. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Glória a Deus! Aleluia! A fé não vem através de uma conversa. A fé não vem através de um WhatsApp, de uma rede social, de um filme. Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aleluia. Glória a Deus! Muitas das vezes, pastor, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado. É claro que tem a questão da tempestade, mas tem hora que a gente está assim por falta da palavra, por falta de meditar na palavra, por falta de escutar a palavra. Aleluia, maravilhoso Deus. Oh, Posso te dar um exemplo? oh, glória. O maior problema do mundo hoje é a ansiedade e depressão. Sabe o que cura de fato a ansiedade e depressão? Fé. Sabe o que vem a fé? Pela palavra. E o mundo não quer a palavra. Não quer ouvir a palavra. A receita para o mundo curar a ansiedade, que é o mal do seco, a depressão, é a palavra. E as pessoas não querem escutar, não querem ouvir. E sabe quem que muitas das vezes não quer ouvir a palavra? Sou eu, Maxwell. Porque tem hora que eu fico horas, isso infelizmente acontece, tem hora que eu fico horas na rede social. Eu poderia estar ouvindo uma pregação. Eu poderia estar escutando a palavra em forma de louvor. Eu poderia estar conversando com alguém pedindo, me conta o testemunho, conta o que Deus fez. E às vezes eu fico perdendo tempo na rede social. Às vezes eu não leio a palavra. Às vezes eu, por capricho, perco o culto. E Deus está falando, a fé só vem de uma forma. Através de ouvir a palavra. Qual que é a sua experiência com a palavra? Qual que é o seu contato com a palavra? Você tem a devocional, você lê uma vez na semana? Como que é a sua vida com a palavra? E o que eu vou falar aqui agora, primeiro vale para mim, tá bom? Depois para os irmãos. Oh, glória. Pastor, se eu tratasse para Maxwell, depois para a Edna, da Edna, você também, depois para minha mãe, depois para os irmãos. Se eu, a Edna e a minha mãe tratasse a palavra igual a gente trata o celular, eu seria o homem com mais fé do mundo. Eu sei. Verdade. Pastor, se eu tivesse o relacionamento que eu tenho com a palavra igual eu tenho com o celular, talvez eu seria o homem com mais fé do mundo. Porque às vezes são horas no celular, e minutos, segundos, às vezes nada na palavra. Verdade. Aí tem que vir mesmo depressão, ansiedade, angústia, medo. Porque o que cura, o remédio, a solução de Deus está longe de mim, pastor. Porque pregação é assim, gente. Tem aquela hora que é explosiva, tem aquela hora que mexe com a gente, mas tem hora também que Deus aperta os parafusos. Então em 2024
24, valorize mais a palavra. Escute mais a palavra, ouça mais a palavra. E a fé, a fé, varão, vai ser automático. Para ter fé, pastor, não precisa fazer campanha no monte. Para ter fé, não precisa fazer campanha de não sei quantos euros. Basta ouvir a palavra. É automático. Jesus falou: sou eu, venha. Automaticamente a fé nasceu no coração de Pedro e tudo mudou. O medo foi embora, a angústia foi embora, o medo de morrer foi embora, e agora ele está cheio de coragem, porque a palavra que Jesus liberou fez a fé nascer, e a fé equilibrou o estado emocional. Oh, glória! Oh, glória! Você pode falar aleluia? Aleluia. Posso te dar um exemplo? Moisés, irmã Josi, Deus usou para libertar o povo do Egito. Sim ou não? Quando ele está libertando o povo, a Bíblia fala que eles se depararam com o mar vermelho. Quando eles se depararam com o mar vermelho, de um lado e do outro tinha montanhas, serras, rochas. Imagina uma serra da piedade da vida de um lado e do outro. E você no corredor no meio. E na sua frente tem um mar. Imagina isso. Na sua frente tem um mar. De um lado uma serra, semelhante à serra da piedade, talvez maior. Do outro serra. Não tem para onde escapar. É mata e pedra de um lado, é mata e pedra do outro. Na frente o mar. Isso é tudo que está ruim, pior, né? Às vezes atrás vem Faraó com o exército. O que nasceu no coração de Moisés e do povo? Angústia. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer? Desespero. E Moisés, pastor, ele não era sem de Deus, não. Moisés também ficou angustiado. Moisés e Deus também ficou preocupado. Varão, Reinaldo, o mar vermelho, as serras e Faraó era a tempestade externa. Agora Moisés está com problema interno. As pessoas estão com problema interno. Aí Moisés, no aperto, virou e falou assim: Deus, o que eu vou fazer? Aí Deus falou assim: diga ao meu povo que nasce. Deus liberou uma e Moisés ouviu. Pronto, o milagre aconteceu. Aleluia. Podia dar outro exemplo, podia, mas não está tempo. Pra gente aqui caminhar no final. Oh, maravilhoso Deus! Oh, glória! Falar só mais duas coisas e encerro. A fé, repita comigo. A fé independe das circunstâncias. Então nós já entendemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé é um dom que Deus dá. Presta atenção. Fé é um dom que Deus dá mediante o crente escutar a palavra. Quando o crente escuta a palavra, Deus coloca no coração dele fé. A fé controla o emocional do crente, e esse crente tem atitude certa, decisão certa, e esse crente agora, pastor, ele anda segundo a vontade de Deus, porque Paulo falou assim: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, se eu ando por fé, eu ando debaixo da vontade de Deus. A fé vem quando você escuta a palavra. O que é fé? Fé é dom que Deus dá mediante você ouvir a palavra. Se você tem fé, você toma a decisão certa, a atitude certa, você anda no caminho certo, porque o crente não anda por vista, ele anda por fé. Então quem anda por fé não anda enganado, quem anda por fé não anda confuso, quem anda por fé não anda na escuridão, quem anda por fé sabe para onde está indo, porque ele tem a luz que é Cristo. Tá bom? Então, da onde a fé vem, você sabe. Quem é fé, você sabe. Agora a gente fala um negócio. A fé, irmão Fabiano, a fé, ela não depende das circunstâncias. Por que eu te afirmo isso? No texto, Jesus acalmou a tempestade para Pedro andar. Irmã Josi, Pedro não andou em água tranquila, não. Pedro também andou sobre a tempestade. É Deus. Pedro também andou sobre as ondas. Meu irmão, Jesus
circunstâncias. É Deus. A promessa se cumpre no meio do caos. Lembra de Gideão, pastor? Qual que é a circunstância? Eu vou perder a guerra. Por que você vai perder a guerra, Gideão? Primeiro, você só tem 300 soldados. Eu tinha até mais, mas um era medroso. O outro não sabia se posicionar na guerra. Mas sobrou 300. Eu imagino um soldado pensando, comentando com o outro: a gente vai perder. Gideão está maluco, Gideão está doido. Como é que pode? De 32 mil soldados, que ainda era pouco, pastor. 32 mil ainda era pouco. De 32 mil soldados sobrou 300. Eu imagino o povo comentando: eles vão perder a guerra. Israel agora está pouco. E não basta ser apenas 300 soldados, era sem arma também. Não podia levar nem espada, nem escudo, nem flecha. É Deus. Só Era com cântaro e buzina. Olha a circunstância. Você acha que Gideão estava tranquilo? Estava não. E Deus sabia. Deus falou: seu Gideão, eu sei que você está abafado. Estou falando as palavras. Eu sei que você está preocupado. Eu sei que você está abafado. Eu sei que você está angustiado. Porque o problema de fora, pastor, gerou um problema de dentro. Gideão ficou angustiado, irmão. Gideão ficou ansioso: eu vou perder essa guerra. Os soldados, eu vou perder. Aí Deus falou assim: desce lá no acampamento do inimigo. Desce lá, desce lá. E quando Gideão chegou lá, aí Deus já tinha dado um sonho para um dos soldados inimigos. Falou assim: eu via como um pão descendo do céu, uma espada também descendo do céu, e consumia com a gente. Nós vamos perder essa guerra. Aí Gideão escutou. E aquele sonho que tinha dado era Deus. Então Gideão escutou a palavra de Deus. E isso foi o suficiente para Gideão, pela fé, vencer a guerra. A circunstância mudou, pastor? Os 32 mil voltou? 31.700 voltou não? Deus falou assim: Gideão, agora eu vou dar escudo, arma. Não, a circunstância continua a mesma. Mas pela fé, Gideão venceu aquela guerra. Aleluia. E eu encerro dizendo, meu irmão, mesmo com fé, às vezes a gente vacila. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo cheio do Espírito Santo, às vezes a gente vacila. Sabe por quê? Em um dado momento, Pedro estava andando sobre as águas. Aí ele lembrou, pastor, que aquilo era perigoso demais. Ele lembrou que a água não estava tranquila. Ele lembrou que tinha onda. Então ele estava todo bagunçado assim. Ele estava pisando em onda. Ele estava ouvindo talvez raio e trovão. Aí ele lembrou da circunstância. Ele lembrou do problema. E outra coisa, ele olhou para baixo. Porque até então ele tinha escutado a palavra e olhado para Jesus. Enquanto você escuta a palavra e olha para Jesus, irmão, pode vir o que vier, você avisa. Mas quando você olha para baixo e deixa de escutar a palavra, aí imediatamente ele começou a afundar. A Bíblia fala que ele sentiu o vento e viu que tinha onda. Ele sentiu e começou a afundar. Aí ele gritou: socorre! Maravilha. Jesus é especialista em socorrer, sim ou não? Então a palavra no texto que é linda, pastor. A Bíblia fala que Jesus, essa palavra é linda. Jesus estendeu a mão na hora, automaticamente. Tem algumas versões que falam que instantaneamente Jesus estendeu a mão e tirou Pedro e falou assim: homem de pouca fé. Chamou de burro. Homem de pouca fé. Por que duvidar? Irmão, se for pouca fé, o homem andou sobre as águas. Imagina se a gente tiver um pouquinho mais que ele. Pode orar, pastor? Fique sobre os pés, vamos orar. Vem cá na frente, irmãos. É o último culto da família do ano. Eu quero profetizar na sua vida. Pastor, desce para a mão, você dá para a mãe da sua louvor. Deus que é. Ô, irmão Luzia, prepara o louvor. Aquele que fala que Moisés estava na frente, não, Moisés na frente. O mar na frente. O faraó